Vamos começar então, vamos ter duas partes nessa aula de hoje, e a primeira parte, nosso irmão Anderson vai fazer essa primeira parte. Pode chegar, Anderson. Boa noite, irmãos, graças e paz. Então, a gente vai continuar. Tivemos nossa primeira aula semana passada e hoje vai ser a segunda aula. Eu queria relembrar vocês o que aconteceu na última aula. Então, na última aula a gente viu a formação do povo. Esse povo que começou com uma pessoa, depois uma família e depois uma nação. Esse povo também que ficou um tempo na escravidão, cerca de 400 anos. Depois a libertação do povo, e depois terminou a aula falando da nova criação. Deus tabernaculou com o povo. Então, na aula passada, um resumo foi tudo isso que foi visto. Mas na aula de hoje, específica, a segunda aula, nós vamos entrar numa jornada. A jornada rumo à terra prometida, ou a Canaã, como se fala. Então, essa aula poderia ser talvez uma viagem, ou ver o que aconteceu, mas a ideia é que a gente passe por essa jornada do povo de Israel em rumo à terra prometida. Então, só para ver o que acontecia em Israel e no deserto, eu quero colocar aqui alguns pontos cruciais do que aconteceram. Então, o primeiro é que o povo ficou 40 anos no deserto. Pode ir passando, todos. Então, o povo ficou 40 anos no deserto. Esse povo também viu o Mar Vermelho se abrir. E esse povo também viu o pão vindo do céu. Então, são alguns fatos que provavelmente você lembrou que o povo viu. E por que isso aconteceu? A trajetória de Israel pelo deserto poderia ser feita em alguns dias. Mas a pergunta que surge é: por que 40 anos? Por que tantas coisas aconteceram? E é isso que a gente vai ver durante toda essa aula de hoje. O porquê de 40 anos, porque vendo tantos milagres, e ainda assim Deus fez com que o povo passasse 40 anos no deserto. Esse povo também era cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então vocês imaginam aí milhares e milhares de pessoas que passaram pelo deserto de Israel. Então, quando a gente chega, pode passar, no deserto, e a gente vê Moisés como o grande líder do povo, libertando o povo e agora direcionando o povo pelo deserto. Esse grande líder, ele tem o seu discurso no final da sua vida, ou seria como se fosse a notícia do momento, que é a terra, é o cumprimento momentâneo da promessa anunciada aos patriarcas. É como se Moisés estivesse falando disso, é como se todo o povo também estivesse falando disso. Seria notícia, sairia em todos os noticiários. Então, aqui a gente vê Israel perto de cumprir, de possuir aquilo que Deus prometeu lá para Abraão, que a gente viu. Então, uma coisa que eu quero deixar também em evidência é que essa terra, ela pertencia a Deus, e não ao povo de Israel. E é Deus quem dá ao povo de Israel. É Deus quem dá de presente para Israel. E por que isso é importante? Pode passar. É porque aqui a gente vê a soberania de Deus como o dono da terra. E do outro lado, nós vemos Israel, que Deus já formou o povo, que Deus está os educando, e não só isso, mas protegendo, cuidando, guiando, com um único intuito, para que eles fossem luz para as nações. Então aqui a gente vê de um lado a soberania de Deus, como dono da terra de Canaã, não só isso, mas o dono da história, e do outro lado, a responsabilidade de Israel. Então, Deus pediu uma única coisa para esse povo, e é o que a gente vai ler agora. Abra aí, pode passar comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 10 ao verso 14, diz assim:
O dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens de escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não ouviste forma alguma, tão somente ouviste uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. O 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e preceitos. Preste atenção agora, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para possuirdes. Então, a gente viu que Deus, sendo dono da terra, agora estava dando essa terra para Israel. E aqui Deus pede específica 3 responsabilidades para Israel. Lembra, Deus é o soberano e o dono da terra. E agora Israel tem que exercer a sua responsabilidade. As 3 responsabilidades de Israel, de acordo com o texto. A primeira era possuir a terra. Essa palavra possuir, ela também tem a conotação no original de pelejar. Então Israel ia ter que brigar por essa terra. E quando a gente vai ver a narrativa, de fato, Israel teve que brigar por essa terra. Então a primeira é Israel possuir. A segunda, Israel tinha que obedecer os estatutos do Senhor. Era assim que Deus queria que o povo entrasse nessa terra. E a terceira é que Deus cobrava que eles ensinassem os seus estatutos no dia a dia, específico primeiro para a sua família e depois para todas as pessoas. Então essas eram as 3 responsabilidades que Deus pedia para Israel: possuir a terra, obedecer e ensinar. Era isso que Deus esperava que Israel fizesse antes de chegar em Canaã. Mas então a história segue, pode passar. Então a tão sonhada Canaã, o povo já tinha os estatutos, como a gente leu, já tinha os mandamentos do Senhor. E Canaã é uma terra importante, um povo importante para a gente conhecer, porque eles foram o povo que mais teve contato com o povo de Deus no Antigo Testamento. Pode passar? E para vocês verem, aqui é só um mapa onde ficava Canaã, ali no meio, e vocês podem notar algumas coisas específicas. O primeiro é que essa terra era boa. Lá em Êxodo 33:3, vai dizer que essa terra manava leite e mel. Em outras palavras, queria dizer que era uma terra fértil. Se jogasse uma semente, ia frutificar. Era isso que Deus estava dizendo, era uma terra boa. Mas não só isso, era um local estratégico também. Lembra, o intuito de Deus com Israel é para que eles fossem luz para as nações. É para que eles revelassem o caráter de Deus para todos que eles tivessem contato. E por que uma região estratégica? Pode passar, por favor. A gente vai ver, pode passar outro? Aí, alguns resumos do que era essa Canaã. O que estava presente em Cananéia. O primeiro é que Canaã ficava entre a passagem de grandes potências, como Egito e Mesopotâmia. Então você vê que ela estava numa região central. Era um local estratégico para que os estatutos de Deus, o povo de Deus pudesse viver de maneira santa e todos à sua volta pudessem testificar que existia um povo que adorava um Deus e esse povo vivia de maneira digna desse Deus. Uma outra curiosidade é que a terra era habitada por uma diversidade étnica. E ela deu origem a algumas línguas bem conhecidas, como o fenício, aramaico e o hebraico. O fato de ser um local onde muitas pessoas passavam, fazia com que etnias parassem para morar no local, e quando essas etnias se juntavam, logo surgia um dialeto e outra língua. Não só isso, mas também eles desenvolveram várias religiões. Era um local de vários deuses. Lembra, Israel está saindo do Egito, um local também de vários deuses. E eles tinham uma divindade muito conhecida chamada Baal. Provavelmente você lembrou agora de Elias, né? Elias contra os profetas de Baal.
Então era dessa região que era Baal. E os cultos, olha o que acontecia nos cultos a esta divindade. Acontecia sacrifício humano, orgias e toda espécie de atrocidade. Esse é só um breve resumo do que tinha nessa terra. Então pensa, o povo está saindo. Essa é a tão sonhada terra. Mas tudo isso estava nessa terra. Tudo isso já existia. E daí podem surgir duas perguntas. Pode passar. A primeira, volta. Aí. A primeira é que olhando para todo esse cenário do que tinha em Canaã, é se o povo sabia o que lhe esperava lá. É se o povo estava ciente do que tinha nessa terra. E a segunda, e que é uma pergunta lógica também, é por que Deus enviou o povo a esta terra e não a outro lugar? Não um lugar mais tranquilo. E a gente vai responder essas duas perguntas. Pode passar, por favor. A primeira, o texto fica lá em Levítico 18, o verso 3. Diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então Deus já estava mostrando para o povo que eles não podiam fazer igual se fazia em Canaã. Antes do povo chegar, Deus já tinha falado para o povo não fazer como eles faziam. Pode passar também. E aqui eu queria que vocês abrissem comigo também Levítico 18, do verso 24 ao verso 27. Diz assim: não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E que porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 27. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vocês, e a terra ficou contaminada. Aqui o texto está falando do que tinha na região de Cananéia. Depois você pode ler do verso 1 até o final desse capítulo, e você vai ver que Deus dá detalhes do que acontecia para todo o povo. Deus vai falar das abominações que tinha para aquele povo. E o alerta de Deus para o povo de Israel aqui, mais uma vez, não se contaminem, não se misturem, não façam igual a este povo. Então, a primeira pergunta é se o povo sabia o que lhe esperava lá. Sabia. Deus já tinha avisado o povo. Mas então, a segunda pergunta, pode passar. Por que Deus, sabendo disso, o povo sabendo disso, ainda assim envia o povo para esse local? Seria muito mais óbvio enviar para o local mais tranquilo, né? Quem não queria ir? Mas também tem um texto bíblico que responde essa pergunta. Pode passar, por favor. Deuteronômio 9, do 5 ao 6, diz assim. A gente pode colocar o nome Israel. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Então a primeira coisa aqui é que Deus está enviando o povo para essa terra, é porque ele tinha feito uma promessa a Abraão. Não era por conta de Israel. Vocês vão ver que se repetem duas vezes Deus falando para esse povo que não era por conta da justiça deles, muito menos por conta da retidão do coração, mas era porque ele queria confirmar a palavra que ele tinha dado a Abraão, que ele tinha falado para Abraão. E um outro motivo que Deus queria enviar esse povo para essa terra era para fazer a sua justiça diante dos cananeus. Então esses eram os dois motivos que Deus queria enviar esse povo para essa terra. Só relembrando, a promessa feita a Abraão, e o segundo, a sua justiça diante desse povo.
Se alguém tiver alguma pergunta, pode, se eu souber, eu vou responder, tá bom? Pode passar. Então, que promessa é essa que Deus fez a Abraão? A gente viu um pouco da semana passada, mas vamos ler lá, Gênesis 15, do verso 13 ao verso 16. Então, lembra que semana passada, acho que o Léo falou que Abraão caiu no sono e a tocha passou e ali era Deus firmando uma promessa com ele mesmo. E olha o que acontece logo depois disso. Vamos ler, do 13 ao 16, diz assim: Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ele tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Agora olha o verso 21. Deus vai falar agora, narrar os povos que estavam pecando contra ele. E olha o verso 21, quem está lá? O amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Então percebam que de fato Deus enviou Canaã para essa terra porque ele já tinha prometido a Abraão. Quando Abraão cai no sono e Deus faz o pacto com ele mesmo, ele continua o capítulo dizendo: olha, vocês vão para esse lugar. Vocês veem que tudo que Deus prometeu aqui aconteceu. O povo foi escravizado por 400 anos, depois o povo saiu e agora o povo estava indo em direção a Canaã. Então, essas duas perguntas, o povo sabia? Sim, porque Deus enviou para cumprir a promessa a Abraão. E o segundo, para que ele fizesse sua justiça diante daquele povo. Pode passar? E aí tem um relato muito importante. É que Israel foi formado, foi escravizado, o povo estava saindo, mas pela primeira vez, nós vemos Deus usando Israel para o cumprimento de sua vontade. Nós podemos até afirmar que pela primeira vez, Israel foi um instrumento divino. Então aqui, Deus está utilizando Israel e usando Israel para cumprir a sua promessa a Abraão, e não só isso, mas a sua justiça diante daquele povo. Então, pela primeira vez isso acontece. E agora a gente pode pensar, então Israel está bombando, Israel está no auge, eles têm um maior líder que é Moisés, o povo está caminhando, o povo está chegando na terra, então está dando tudo certo. Mas o que é que mais pode acontecer? Pode passar. Pode passar todos. Acontece um fato muito importante na história. Moisés morre. O grande líder da nação, aquele que libertou o povo, que caminhou com o povo, antes de chegar na terra prometida, ele morre. Ele não entra na terra prometida. Não só isso, mas aí troca a liderança. Então acaba o livro de Êxodo e entra no livro de Josué. E Josué era alguém que caminhava perto de Moisés. Êxodo 33:11 vai dizer que ele não se apartava da tenda do povo. Ele estava do lado de Moisés. Não só isso, mas também Deus exaltou Josué com autoridade. Tanto em Josué 4:14 como 6:27, vai dizer que Deus exaltou Josué com autoridade. Aqui eu quero, se você quiser saber depois de fato o porquê Moisés morreu e não viu a terra, a narrativa dessa história todinha fica em Números 20. Então, se você quiser ler depois, você pode ver lá que bem explicado o porquê ele não entrou na terra. Números capítulo 20 conta toda essa história do porquê ele não entrou. Então trocou a liderança. O povo agora está com Josué. E o ar agora é diferente, porque é um novo líder. Pode passar. E o tema ou o lema do capítulo em si de Josué para o povo de Israel era esse: sejam corajosos, santifiquem-se. Em outras palavras, era assim que Deus esperava que Israel entrasse na terra prometida, com coragem, se santificando, ou buscando se santificar. Era assim que o Senhor esperava, que eles tomassem ela com força e se santificando.
Pode passar, por favor. E aí a gente vai ver que no livro de Josué, do capítulo 1 ao 23, relata a entrada de Israel em alguns locais estratégicos. Vocês vão ver que Israel, de fato, não toma toda a terra, mas eles começam a tomar alguns locais estratégicos. E aqui eu quero lembrar vocês que esse exército era composto por homens que estavam fugindo, que não tinham armas, eram armas improvisadas. E não só isso, mas também era um povo sem terra, sem um local deles. Esse era o exército de Israel. Então eles estavam começando a tomar locais estratégicos, alguns locais dessa região. E o capítulo 1 até o capítulo 23 vai relatar tudo isso. E do capítulo 24, o tom muda do livro. Ele vai relatar uma reafirmação do pacto de Deus com o povo de Siquém. E por que isso é importante? Porque você vai ver que em toda a história, Deus tem que parar por certas vezes e reafirmar o seu pacto, relembrar o povo. Parece que a memória do povo se perdia rápida, mas Deus tem que parar e dizer: olha, lembrem-se do que eu falei, lembrem-se do que eu falei. E assim acontecia com o povo de Israel. E olha que interessante, pode passar. Só uma curiosidade, no capítulo 24, Deus reafirma o pacto em Siquém. E ali, o que acontece? Em Gênesis 12, do 6 ao 7, Deus também faz uma promessa para Abraão em Siquém, no mesmo monte. Em Gênesis 34, do 20 ao 24, Jacó também estabelece um local em Siquém. A família patriarcal e José também passa por Siquém. E agora Josué e o povo estão parados no mesmo local. E mais uma vez, Deus reafirma o seu pacto. Então Deus fez com Abraão, com Jacó, Isaac também fez, com a família patriarcal e agora com o povo. É antes deles começarem a viver de fato. Deus está dizendo para eles: lembrem-se do que eu pedi para vocês viverem nessa terra. Então, essa foi a entrada de Israel em alguns locais de Canaã. Pode passar. E era isso que Deus queria. Sejam fortes, sejam corajosos, santifiquem-se. Por isso Deus reafirmou o pacto com eles, os lembrou. Então, só um momento. Agora parece, pode deixar aí, que está tudo bem. O povo já dominou a terra, o povo já está vivendo, Deus já reafirmou o pacto com eles. Então, nada de ruim pode acontecer, não é? O povo já está bem, a mil maravilhas, como diz da onde eu sou, né? Só sombra e água de coco. Mas será que é isso mesmo? Pode passar. A gente vai ver no livro de Juízes. Pode passar? Pode passar. Volta. Aí, deixa assim. Como é que o povo vivia nessa terra? O povo já está nessa terra, o povo já dominou essa terra. O sistema social deles, em Juízes 17, você pode abrir aí, por favor? Juízes 17, 6, era o sistema social, era como o povo vivia. Olha o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem a seus olhos. Aqui Josué já estava morto também, ele já não tinha mais um líder, não tinha rei. O sistema que eles viviam era: cada um faz o que lhe dá na telha, como diz o ditado. O que parecer bem aos seus olhos, assim o povo estava vivendo. Eles tinham os seus sacerdotes, faziam os seus cultos, mas era esse o sistema que Israel estava vivendo. Mas qual era de fato a realidade? Poderia parecer bem para a vista do povo, mas qual era a realidade? O que de fato estava acontecendo? Pode passar. O fato é que Israel desobedeceu ao Senhor. Deus, quando ordenou para eles possuírem a terra, pediu para que eles tirassem todos os cananeus. Juízes 1, 27 ao 34, depois você pode ver, vai dizer que eles, de cada região, deixou um pouquinho do povo. Eles iam lá, tiravam a parte, mas deixavam um pouquinho. Mas a ordem de Deus era: tirem todos. Como eles desobedeceram, sofreram consequências. Pode passar. Eles começaram a se misturar com o povo, e eles estavam com idolatria, prostituição e cometendo assassinatos. Lembra
que esse povo tinha divindade como Baal, e no culto eles faziam o quê? Sacrifício humano, orgias e atrocidades. Agora Israel estava junto com esse povo, e por conta da sua desobediência, eles estavam vivendo essas consequências: idolatria, prostituição e assassinato. O que Deus pediu para Israel fazer, obedecer os seus mandamentos, ser fiel, ensinar, Israel falhou por desobediência. E o livro de Juízes vai descrever para a gente, pode passar, um ciclo, e a gente poderia dizer que é até um ciclo vicioso. Israel desobedecia ao Senhor, e ali tem as referências bíblicas. Quando eles desobedeciam ao Senhor, vinha uma disciplina. Deus sempre levantava um povo para oprimir Israel. E esse povo, quando estava na opressão, eles clamavam até Deus. Eles clamavam ao Senhor. E o Senhor enviava um juiz. Quando esse juiz vivia, o povo estava em paz, obedecendo ao Senhor. Mas quando o juiz morria, o povo voltava à desobediência. E então virava esse ciclo que o livro de Juízes vai narrar. Esse ciclo da vida de Israel, já na terra de Canaã. Alguém está com dúvida? Não, Léo, vai ficar para você. Boa noite, irmãos, graça e paz. Está funcionando não, Alex? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente viu esse breve panorama geral, tá bom? Passamos já pela história que o livro de Gênesis e Êxodo conta na semana passada. Hoje nós vimos um pouquinho da história de Números, Deuteronômio, Josué e Juízes de maneira bem panorâmica. E agora a gente quer olhar um pouquinho para alguns eventos específicos, porque você lembra, o objetivo da nossa classe é apresentar um panorama da história de Israel, mas apresentar a importância que o Antigo Testamento tem, tanto para a história da redenção, quanto para a vida cristã. Então não é apenas passar aqui um panorama da história de Israel, mas qual a importância que isso tem, como isso lança luz para que a gente possa entender a salvação de Deus na nossa vida, a missão de Deus para nós, como nós vimos na semana passada, a maneira como Deus trabalha e assim por diante, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a terra e a lei. Qual é essa relação que a terra prometida e a lei desempenhavam na nação de Israel? Então, voltando um pouquinho, a gente lembra que no Sinai, Deus fez uma aliança com todo o povo. Foi a primeira aliança que Deus fez com todo o povo. Foi lá no Monte Sinai, quando são entregues os 10 mandamentos, e acontece, Deus entrega outras leis ali. Naquele momento, Deus faz uma aliança com todo o povo, de que eles seriam propriedade exclusiva de Deus. E se Israel cumprisse a lei, ela cumpriria o seu papel de ser luz para as nações. Você lembra que Deus chama Abraão, e que por meio da descendência de Abraão, Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Não era apenas Israel. Israel teria o favor especial de Deus, sim, mas para que ele pudesse oferecer aos outros, para que ele pudesse estender às outras nações, para que ele pudesse estender aos outros povos. Olha só, eu coloquei o texto aqui de Êxodo, ele diz assim, agora, nós lemos na semana passada, mas isso precisa ficar bem enfatizado. Se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Não é só a terra prometida que pertence a Deus, toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. Então veja, ele associa aqui, Deus falando, e Moisés escrevendo, a obediência às leis, ao fato deles serem um reino de sacerdotes. O sacerdote era aquele que intermediava Deus e o povo. Então ele apresentava Deus para o povo. Então o ponto aqui é, se Israel obedecesse às leis de Deus naquela terra, aquela terra seria um centro onde a glória de Deus se espalharia para as nações. Esse é o ponto.
Israel entraria na terra, e se eles obedecessem à lei de Deus, eles então mostrariam o caráter, a glória, mostrariam o próprio Deus para as nações que estavam ao seu redor. E, além disso, se Israel cumprisse a lei de Deus, essa nação também demonstraria ser diferente de todas as nações ao seu redor. Quer ver comigo? E por que isso é importante? Abra nesse texto, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então veja, além de, se Israel cumprisse as leis, eles estariam demonstrando aqui a glória de Deus. Se Israel, um dos propósitos também da lei de Israel, era mostrar que eles eram um povo diferente. Era mostrar que eles eram um povo diferente de tudo aquilo que o mundo havia visto naquela região. Então, passa comigo, a lei não era para dar méritos do povo diante de Deus. A gente já falou isso na semana passada, mas isso precisa ser enfatizado. A lei não era para dar mérito, não era para salvar ninguém. A lei não ia invalidar ou não a aliança incondicional que Deus havia feito em Gênesis 15. A lei, pelo contrário, mostrava que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Então, ao obedecerem a lei, eles demonstravam que era o povo escolhido do Senhor. Eles não obedeciam à lei para que eles continuassem sendo o povo escolhido do Senhor. É isso que esse texto diz, tá bom? Por meio da obediência da lei, eles seriam reino de sacerdotes. Eles seriam a nação, eles demonstrariam que eram a nação escolhida de Deus. E por meio dessa lei, eles demonstravam que eram diferentes de todos os outros povos. Era como se Deus estivesse dizendo assim: aqui está o protótipo da nova criação. Aqui está o meu reino. E esse reino eu quero que se espalhe por todas as nações. E esse reino é diferente de todos os reinos que tem nessa terra. Esse é o ponto aqui. Então, mais uma vez, que isso fique bem claro, a lei não dava méritos do povo diante de Deus. Olha o que diz Êxodo 20, logo no início dos 10 mandamentos. Então o Senhor deu ao povo estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Aí ele começa: não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro, ele lembrou que ele já havia libertado o povo, ou para usar uma linguagem bíblica, redimido o povo de Israel. Então essa é a base. A base é simplesmente que Deus quis salvar aquele povo. Agora vocês têm leis para seguir. Agora vocês têm ordenanças para seguir. Não é muito diferente também, meus irmãos, da nossa relação com a lei de Deus. Nós somos salvos unicamente pela graça, porque Deus quis. Mas agora nós temos, como diz Paulo, a lei de Cristo. Olha só, passa para mim. Como Jesus disse que o mundo reconheceria que seríamos seus discípulos? Não coloca ainda. Como Jesus disse, você lembra? Como? Como Jesus disse: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Pergunta: o que é amar uns aos outros? Amar um ao outro é fazer aquilo que a Bíblia diz que é amor. Amar um ao outro não é ter um super, mega, hiper sentimento de amor e paixão. Isso de vez em quando vem, mas de vez em quando não. A base do amor bíblico é a ação. Amar ao próximo, então, é cumprir aquilo que a Bíblia diz que é amor. Perdoar um ao outro, ajudar um ao outro, consolar um ao outro, ter comunhão uns com os outros. Ou seja, nós amamos quando nós cumprimos aquilo que a Bíblia diz que é amor. Nós amamos quando obedecemos à lei de Jesus. Muito parecido com a questão da nação de Israel. Concorda comigo? Se eles obedecessem à lei, e Jesus disse qual era o resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso no Novo Testamento também. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se nós obedecermos então os mandamentos do Senhor, os mandamentos que o Senhor Deus nos deu, de amarmos uns aos outros, nós então também estaremos sendo luz para as nações. Nós devemos proclamar, sempre em conformidade com a nossa prática dentro da igreja. Como diz uma citação: como Israel, a igreja deve ser diferente do mundo para o bem do mundo. Esse é o ponto. A igreja é uma comunidade alternativa, aonde as pessoas, os líderes, não dominam como opressores, onde os líderes não sentam, ou pelo menos não deveriam sentar no trono esperando serem servidos, mas como Jesus devem servir. A igreja é uma comunidade onde pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes opiniões acerca da política, acerca da economia, se unem. A igreja é onde pessoas de diferentes etnias se unem, pessoas que lá fora não iriam se cruzar, pessoas que lá fora não iriam ter esse relacionamento. A igreja então é uma comunidade alternativa desse mundo, aonde aqui impera a lei do Senhor. E quando nós então cumprimos a lei do Senhor, nós demonstramos ao mundo que somos povo dele. Quando nós, é muito louco, porque hoje muitas igrejas querem parecer com o mundo para alcançar o mundo, mas isso vai justamente contra aquilo que a Bíblia apresenta. É justamente pelo fato de sermos diferentes do mundo, não diferente na maneira de vestir, não é esse o ponto, mas na maneira como vivemos a nossa vida, debaixo da autoridade do Senhor, seguindo o mandamento do Senhor, é que demonstramos então que somos filhos dele e que atraímos as pessoas ao nosso redor. Então, meus irmãos, a nossa relação, por mais que algumas leis caíram, a gente não tem tempo para falar aqui sobre isso, tá bom? Por mais que a lei do Antigo Testamento, de maneira geral, caiu com a nação de Israel, nós temos leis até hoje. Nós temos as leis que Jesus nos deu, que os apóstolos nos deram, e nós temos leis do próprio Deus no Antigo Testamento, as leis morais. As leis civis, que eram para a nação de Israel específico, caiu. Nós não temos mais uma nacionalidade, nós não temos mais uma terra específica. Agora, aquilo que transpõe continua para nós hoje. E ao cumprirmos então, nós demonstramos isso para o mundo. 1 Pedro 2 diz assim, você não precisa abrir, escuta: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, 1 Pedro, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Como é viver de maneira exemplar? Obedecendo os mandamentos do Senhor. E os pagãos então, eles vão ver isso e vão glorificar a Deus. Então essa é a relação entre a lei e a terra. Naquela terra que a nação de Israel estava entrando, eles deveriam formar uma sociedade diferente das outras do mundo. Um reino totalmente diferente. Um reino que funcionaria como uma luz para as nações. Tá
tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo está junto aqui? Mas, como nós vimos no panorama histórico, nem tudo são flores. Isso aqui é muito bonito. Nossa, que coisa linda, Israel entrando, demonstrando ser um reino todo diferente, a igreja também, nossa, que coisa mais maravilhosa. Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores, porque agora vai ter o famoso episódio do bezerro de ouro. Isso, historicamente, tá bom? É logo depois que o povo sai do Êxodo, logo depois. E eu eu escolhi falar sobre esse episódio do bezerro de ouro de maneira específica, porque ele ilustra todas as outras quedas da nação de Israel, tá bom? Eu poderia pegar qualquer outra aqui, mas eu peguei ela, porque ela foi assim a primeira, a mais gritante, e que parece que vai dar o tom da nação de Israel pelo resto da história, tá bom? Mas por quê? Porque o episódio do bezerro de ouro, ele aconteceu poucos dias depois da nação de Israel ter saído do Egito. Poucos dias depois da nação de Israel ter saído do Egito. Logo quando eles saíram, eles já começaram a murmurar: quem dera se a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para esse deserto para nos fazer morrer de fome. Tão logo saíram do Egito, tão logo estavam murmurando contra Deus e contra Moisés e Arão. Então, logo depois o Senhor entra em uma aliança com a nação de Israel, como eu falei, no Monte Sinai. Moisés vai lá, Deus entrega os 10 mandamentos para ele. Depois, Moisés vai subir de novo. Por quê? Porque ele receberia as instruções para o tabernáculo. O tabernáculo era o sinal da presença de Deus no meio do povo. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Simbolizava a nova criação. Assim como Deus descansou no 7º dia, e a linguagem de descansar é de desceu sobre a criação no 7º dia para habitar. Depois Adão e Eva são expulsos do Éden, 2 querubins são colocados na porta do jardim, como um símbolo de que o homem estava afastado da presença de Deus. Agora, como um símbolo de que Deus estava retornando no meio do povo, ele iria subir para pegar todas as instruções do tabernáculo, porque Deus, o símbolo de Deus habitando no meio do povo, seria o tabernáculo. Então Moisés vai subir ao monte e pede para Israel confiar em Deus. Olha comigo, Êxodo capítulo 24. Capítulo 24, 14. Olha só o que Moisés diz. Ele disse aos anciãos: esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Moisés diz para o povo: fiquem aqui. Obedeçam a palavra de Deus. Confiem naquilo que Deus está dizendo. Eu vou subir. O povo já estava apavorado, porque viram a manifestação de Deus. Moisés fala: confiem, esperem aí. Isso não nos lembra o chamado de Deus primeiro a Adão? Lembra que nós vimos que era um chamado para confiar em Deus, ter fé na palavra de Deus? Não nos lembra também do chamado de Abraão? Era para confiar na palavra de Deus. Agora, de novo, o povo é chamado a confiar na palavra de Deus que veio por meio de Moisés. Esperem, esperem. Só que o povo fica impaciente. Olha comigo, vai um pouquinho para frente no capítulo 32. 32, versículo 1, diz assim, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou de Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo falhou em esperar. O povo falhou em obedecer a palavra de Deus. O povo não confiou na palavra de Deus.
E o contexto aqui, gente, é que, via de regra, todas as religiões com as quais Israel teve contato, seja no Egito, depois ele vai ter com as outras também, mas todas as religiões ali, elas eram extremamente previsíveis. Todo culto a uma divindade era extremamente previsível. Então, a pessoa ia lá, fazia um sacrifício, pronto, acabou, o que tinha que acontecer, aconteceu, acabou, pronto. O culto, todo mundo sabia o que ia acontecer, todo mundo sabia que se fizesse determinadas coisas, a divindade ia responder dessa maneira, eles supunham, né? Se você fizesse a dança da chuva, ia chover, se você fizesse sacrifício para esse Deus, você ia ter filho, e assim por diante. Eles pensavam, em via de regra, que eles podiam manipular os seus deuses, esse é o ponto. Eles podiam manipular os seus deuses, era só seguir algumas coisinhas e pronto. Então, quando Moisés diz, esperem aí, Moisés não fala que é 40 dias, Moisés diz, esperem aí. O ponto, sabe a mensagem que Deus está falando para eles aqui é, vocês não me manipulam. Eu não sou como os outros deuses no Egito, que obedecem, entre aspas aqui, que fazem aquilo que os seus adoradores querem. Eu não sou um Deus manipulável. Eu não tenho que responder aos anseios de vocês, aos anseios idolátricos de vocês. Vocês estavam acostumados com as outras religiões. Então, Israel estava sendo confrontado aqui, porque eles nunca tinham ouvido isso, numa adoração a Deus. Nunca tinham parado para ver essa questão. E Israel falhou, pede para fazer um bezerro de ouro. Pede para fazer um bezerro de ouro, começam a adorar a esse bezerro de ouro, inclusive o chamam de Senhor. Inclusive chamam ele de Senhor. Um autor chega a dizer, ele, comparando, ele diz, é como se fosse o adultério na lua de mel. Acabou de haver uma aliança, acabou de haver o casamento, e o povo já está adorando outro Deus. Sabe qual é a mensagem? O povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. O caos que entrou no mundo, não entrou no mundo de maneira geral, mas entrou em cada coração. Entrou em cada coração. Então, a lei de Deus, que Deus havia dado para o povo naquela aliança, não mostrava apenas a vontade de Deus para o povo, mas mostrava também o quanto o povo estava longe dessa lei, o quanto o povo havia se manchado com os egípcios. Tanto, gente, que esse pecado de adorar outros deuses, sabe quando a nação de Israel não vai ser mais acusada disso? Só depois do cativeiro babilônico. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Durante toda a história, Israel continua caindo no mesmo erro, fazendo poste, fazendo ídolos, construindo deuses e adorando eles ao invés de adorar a Deus. Isso mostra que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. E então Deus quer castigar o povo. Moisés então intercede pelo povo. Olha comigo o versículo 12, ainda no capítulo 32. Moisés fala para Deus: por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o seu povo. Moisés está falando assim para Deus: Senhor, o que está em jogo é o teu caráter, o que está em jogo é a tua glória. O Senhor não quer que esse povo manifeste a tua glória. Se esse povo for destruído aqui agora, os egípcios vão blasfemar o nome do Senhor. Então era isso que estava em jogo. Moisés intercede diante de Deus, apelando para o caráter de Deus, dizendo: Senhor, os egípcios vão blasfemar contra o teu nome. E aí então vem, assim, talvez a revelação mais específica do caráter de Deus até agora. Olha comigo, Êxodo 34, 6 a 7. Deus então age com misericórdia no meio do povo. Mas a pergunta
que ficou era assim: como Deus poderia continuar em aliança com esse povo, se esse povo vivia continuamente se rebelando contra Deus? Se rebelou no início e continuou se rebelando. Como que Deus poderia continuar caminhando com esse povo? Então, olha só a revelação do caráter de Deus. Êxodo 34, 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então aqui, Deus se revela o seu caráter de maneira ainda mais específica, e diz assim: esse povo vai continuar em uma aliança comigo, porque eu sou esse tipo de Deus aqui, porque eu sou Deus compassivo, eu tenho compaixão, eu sou Deus bondoso, eu sou Deus tardio em irar-se, paciente e grande em misericórdia. Essa palavra, talvez na sua tradução, esteja amor leal. É uma palavra no hebraico que ela tem um campo grande de traduções. Mas hoje, os tradutores, eles geralmente traduzem como amor leal. Porque a ideia aqui de misericórdia, que vem e que passa a ideia de amor leal, é que o amor de Deus é um amor baseado em aliança. O que Deus está dizendo é que Ele vai agir com misericórdia com esse povo, porque Ele fez uma aliança com esse povo. E Ele é um Deus, continua o texto, grande em misericórdia, amor leal e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. É um Deus perdoador, mas que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Calma. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Geralmente a gente gosta do começo e não gosta do fim. Mas o fim, ali, 3ª e 4ª geração, é uma repetição dos 10 mandamentos. Lembra? Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então aqui é gerações que caminham no pecado. Elas estão recebendo o que elas merecem. Não é como se Deus vai punir o meu neto por causa do meu pecado. Mas se ele caminhar no mesmo pecado que eu, Deus vai puni-lo. Esse é o ponto do texto. Mas veja que o grande X da questão é que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até qual geração? 3ª e 4ª. Mas Ele guarda a misericórdia, lá no início do versículo 7, até em qual geração? 1000 gerações. O ponto aqui não é o número de gerações. Deus está contando, 999 mil, acabou. Não é esse o ponto. O ponto é, Deus decidiu se revelar para esse povo com a sua grande misericórdia. Tem a sua justiça? Tem também. Não é que Deus é mais misericordioso e menos justo. Não é esse o ponto. Mas na sua aliança, para que esse povo pudesse continuar diante da presença dEle, Deus se revelaria muito mais graciosamente para esse povo. É só por isso que esse povo permaneceria. É só por isso. Deus, Ele pode revelar partes do seu caráter em diferentes momentos. No inferno, por exemplo, Deus está revelando a sua ira, mas Ele é amor igual Ele é irado. Entretanto, Deus, Ele pode se revelar de maneiras específicas, atributos específicos em situações específicas. E Ele decidiu aqui fazer isso com a nação de Israel. Senão, esse povo não iria continuar. Não tem jeito. Então, meu irmão, como nós falamos, a história não é sobre Israel. A história é sobre o Deus de Israel. Olha comigo Josué. Abra comigo. Josué, capítulo 5. Josué 5, 13 a 15. Eles estavam prontos para a destruição de Jericó.
Então, olha só o que narra essa história. Quando Josué estava perto de Jericó, Josué 5,13, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Então veja, o príncipe do exército do Senhor, aqui os teólogos se dividem se era ou uma teofania, manifestação visível de Deus, ou uma cristofania, o próprio Jesus se manifestando. A gente não sabe, a gente sabe que era Deus, era uma pessoa divina, porque Josué o adora, e ele aceita a adoração. Quando João vai adorar o anjo, sem querer, lá em Apocalipse, o anjo não aceita não me adora não, aqui ele aceita, era uma pessoa divina. Então a pergunta que Josué fez é o seguinte: o Senhor está do nosso lado, do lado de Israel, ou do lado dos cananeus? Qual que é a resposta? De nenhum dos dois. A pergunta não é se eu estou do lado de vocês, a pergunta está errada, é se vocês estão comigo. Essa é a pergunta. O ponto, mais uma vez, não é o nome de Israel, o ponto é o Deus de Israel. Israel é que tem que estar alinhado com Deus, e não o contrário. Não é como se Israel fosse e Deus falasse: vai que eu vou atrás. Não é esse o ponto. A história de Israel é a história sobre o Deus de Israel, tá bom? Então, que fique bem guardado esse texto, medita nesse texto durante essa semana, Êxodo 34, 6 a 7, porque é ele que vai dar o tom de todas as relações de Deus com o seu povo depois, tá bom? Agora vamos para as conclusões para a gente terminar. Primeiro, gente, a história de Israel é a nossa história. Eu lembro que eu li o Antigo Testamento de uma maneira bem hipócrita, e eu ficava bravo, falava: como que essa nação pode fazer isso? Aí eu lembro que um dia eu estava lendo as Escrituras e foi como se abrisse uma luz assim, tipo, é a minha história, claro, né, não de maneira específica, mas eu sou assim. E o fato de eu permanecer é simplesmente porque Deus entrou em uma aliança comigo, ponto e acabou. É a minha história, a minha vida é cheia de tropeços, cheia de ídolos, ainda que não com imagens. Outro ponto que nós podemos aprender é que a terra prometida e a lei mostra que Deus se importa com esse mundo. Isso fique bem claro. Muitas pessoas acham que a salvação de Deus, assim, é como se Deus quisesse nos tirar do mundo. É como se Deus quisesse nos levar para o céu e pronto, e acabou. Lembre-se, nós devemos ser diferentes do mundo para o bem do mundo. Jesus mesmo diz que nos enviou para o mundo. E o fato de Deus ter escolhido uma terra mostra que Deus se importa com esse mundo. A lei de Deus, que Ele deu para Moisés, mostra que Deus se importa como o patrão trata com o empregado, como que o povo lida com os seus animais. Tem isso na lei, como que o povo deveria lidar com os seus animais. Então a maneira como você trata o seu cachorrinho é importante para Deus, às vezes exagerado, mas às vezes, né, deixa a desejar, é importante. A maneira como nós tratamos da terra também é importante para Deus. A visão de santidade em Levíticos é uma visão holística, envolve todas as áreas, todas as relações. Deus se importa, meu irmão, com esse mundo. Deus não quer nos salvar e nos tirar desse mundo, Deus quer nos enviar para esse mundo, para demonstrar os valores do reino dele para esse mundo. Outro ponto, a graça de Deus é revelada em toda a Escritura. A gente às vezes olha o Antigo Testamento e fala: nossa, mas onde tem graça aqui? Em todo lugar. Se não existisse graça, não existia Israel, não existia nem a gente. A prova disso está na história do bezerro de ouro. Se Deus não exercesse graça ali, e Ele tinha todo o direito de exercer justiça,
Mas como nós lemos, ele decidiu exercer a sua compaixão e misericórdia para com esse povo. A graça de Deus estava ali, está em todo o Antigo Testamento. Não caia no erro. Muitos incrédulos e mesmo crentes caem no erro de menosprezar o Antigo Testamento. Acusam Deus, eles chamam assim, o Deus do Antigo Testamento. Muitos crentes hoje, pastores, têm falado contra o Antigo Testamento, como se a gente tivesse que abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Não aceitem isso, tá bom? Outro ponto, a lei de Deus revela a vontade dele e a nossa pecaminosidade. E nós somos mais privilegiados que Moisés, muito mais, mas muito mais, porque nós sabemos quem levou a nossa pecaminosidade. Moisés, ele sabia que Deus iria lidar com isso, e Deus estava lidando, mas ele não tinha tudo descortinado na sua frente como nós temos. Então, seja grato a Deus pela sua lei e por Jesus. Penúltimo, obedecer a Deus é essencial para que a igreja cumpra a sua missão, assim como era essencial para que Israel cumprisse a sua. E, lembre-se disso, é uma história sobre Deus. É uma história sobre Deus. O ponto, meu irmão, da nossa salvação não diz respeito a nós, mas diz respeito tão somente à fidelidade de Deus. Por isso que, às vezes, a pergunta é errada, a pergunta que nós fazemos. Será que um crente pode perder a salvação? A pergunta não é essa, a pergunta é, Deus é fiel à sua promessa ou não? Deus não prometeu que se ele começou a boa obra, ele vai terminar? A pergunta é errada. A nossa permanência não diz respeito à minha obediência ou não, diz respeito à fidelidade de Deus, amém? E para encerrar, eu queria pedir para você abrir rapidinho Apocalipse capítulo 21. Para o que a terra prometida apontava? Olha comigo. Olha como tudo está interligado. Apocalipse 21, versículo 1. Diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Você já entende essa linguagem? E João vai explicar. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A terra prometida, a lei de Deus governando na terra prometida, apontava para quando Deus vai fazer esse mundo restaurado. Esse mundo será restaurado. E o tabernáculo de Deus, então, você já entende essa linguagem, Deus mesmo virá e habitará nesse mundo renovado para todo sempre. Aí não vai ter mais idolatria, nem bezerro de ouro, nem castigo. Não vai ter mais, porque as primeiras coisas já passaram. Nós vamos cumprir perfeitamente aquilo que o Senhor nos ordenar.